Era mais uma noite fria, naquela cidade que parecia nunca dormir. Entre as ruas iluminadas por postes quebrados e vitrines cheias de brilho, havia alguém que passava despercebido pela multidão. Renato, um homem de uns 50 anos, barba por fazer, roupas rasgadas e um cobertor velho que já não aquecia nada. Renato nem sempre viveu assim. Um dia já teve casa, família e até sonhos, mas a vida foi dura. Perdeu o emprego, mergulhou em dívidas e acabou sozinho, aprendendo a sobreviver de restos e moedas jogadas apressadamente por pessoas que nem olhavam em seus olhos. Naquela noite, o vento cortava mais forte. Renato caminhava com a cabeça baixa, procurando algum papelão para improvisar a cama. Foi quando notou uma carteira caída perto de uma banca de jornal. Olhou ao redor. Ninguém parecia ter notado. Pegou rapidamente, com as mãos tremendo. Era de couro, estava pesada. Ao abrir, encontrou algumas notas amassadas, cartões e, no fundo, um bilhete de loteria com a data do sorteio daquela semana. Renato, sem acreditar, leu e releu os números. Aquilo poderia ser apenas um pedaço de papel, ou o maior tesouro de sua vida. Seu coração disparou. Ele nunca acreditou em sorte, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma centelha de esperança. Só havia um detalhe. Dentro da carteira também estava o documento do verdadeiro dono. Renato sabia que tinha uma escolha a fazer. Renato ficou parado por longos minutos, olhando para aquela carteira. O frio já não importava mais, porque dentro dele ardia uma mistura de ansiedade e medo. E se esse bilhete for mesmo premiado? Pensava. Sua mente começou a viajar em possibilidades. Um quarto quente, talvez até reencontrar a dignidade que perdera há tanto tempo. Mas junto com esse turbilhão, vinha uma voz incômoda. Essa carteira tem dono. O documento está aqui. Devolver ou não devolver? Ele respirou fundo e guardou o objeto dentro do casaco, como se fosse um tesouro secreto. Naquela noite deitou-se sob um viaduto. Mas o sono não veio. Em vez de contar estrelas, contava números. Imaginava o anúncio na televisão. O apresentador gritando os mesmos dígitos que estavam naquele papelzinho agora amassado em seu bolso. De manhã, decidiu verificar o resultado. Foi até a banca de jornal, fingindo procurar algo para reciclar, quando na verdade, olhava de canto para a tela da TV pendurada no alto, onde os números do sorteio passavam em um programa matinal. Quando conferiu, quase caiu para trás. Todos os números estavam lá. O bilhete estava premiado, era real. O pedaço de papel que segurava nas mãos valia milhões. Renato sentiu o coração bater mais rápido do que nunca. Aquilo poderia mudar tudo. Mas a carteira com o nome do verdadeiro dono continuava ali, queimando sua consciência. Ele estava diante da maior decisão de sua vida. Renato caminhava pela cidade sem saber o que fazer. O bilhete parecia pesar mais do que ouro. Ele lembrava de cada noite de fome, cada olhar de desprezo que recebera por viver nas ruas. Agora, de repente, tinha em mãos a chance de mudar tudo, mas também lembrava que havia um nome, uma identidade, alguém que perdera aquela carteira. E se esse alguém também precisasse? Foi até uma padaria, entrou, quase expulso pelo olhar do atendente, comprou um café com uma das notas da carteira, apenas para aquecer o corpo. Sentado em um canto, observava as pessoas apressadas indo para seus trabalhos, seus compromissos, suas vidas normais. Ele queria aquilo de volta. Rotina, dignidade, propósito, mas a consciência latejava. Estaria pronto para começar essa nova vida, em cima de um ato de desonestidade? Um jornal no chão jogado na calçada chamava sua atenção. Na capa, a notícia: prêmio milionário da loteria vai mudar a vida de quem encontrou a sorte. Renato engoliu seco. O mundo inteiro falava do prêmio que ele tinha no bolso, mas ninguém sabia que estava com ele. Ainda, naquela tarde, Renato sentado em um banco de praça, olhando fixamente para a carteira. Pessoas passavam, crianças brincavam, e ele parecia invisível. A cada riso que ouvia, a cada gesto de afeto entre as famílias, mais sua mente gritava: "Você pode ter tudo isso de novo." Pegou o documento. O nome era Marcelo Tavares, um homem de meia idade, foto em um crachá de empresa renomada. Renato pensou: esse cara já deve ter tudo: carro, casa, família. Será que esse dinheiro realmente faria falta para ele? E para mim? Mudaria tudo.
De repente, um garoto se aproximou. Tinha a roupa simples, mas olhos curiosos. Apontou para a carteira e perguntou: "É sua, moço?" Renato ficou sem resposta. O garoto apenas sorriu e correu de volta para a mãe. Aquela inocência o atingiu em cheio. Se até uma criança via a carteira como algo que devia ter dono, quem era ele para pensar diferente? Mas a tentação era grande demais. Devolver significava voltar para a sarjeta, guardar significava arriscar a própria alma. Quando a noite caiu, Renato caminhava pelas ruas mais escuras, tentando se esconder da própria consciência. Sentia que todos o observavam, como se soubessem o segredo que carregava. Entrou em um abrigo improvisado, onde outros moradores de rua conversavam, riam e dividiam um pão velho. Um deles, chamado Chico, percebeu sua inquietação. "Tá com cara de quem viu fantasma." Renato sorriu sem graça, mas por dentro queimava. Pensou em contar. Queria dividir aquele peso, mas se falasse, todos iriam atrás dele, e o segredo se espalharia. Então ficou em silêncio. Deitou-se, mas não dormiu. Em sua mente, duas imagens: uma mesa farta, roupas novas, uma cama quente, e do outro lado, a figura de um homem chamado Marcelo, provavelmente desesperado, acreditando ter perdido a maior oportunidade de sua vida. De repente, Renato percebeu algo. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre quem ele queria ser dali para frente. Um sobrevivente que cedeu à tentação, ou alguém capaz de devolver mesmo aquilo que poderia mudar tudo? O dilema não o deixava em paz. O amanhecer trouxe mais dúvidas do que respostas. Renato levantou-se cansado, com olheiras profundas, como se tivesse lutado contra monstros a noite inteira. E, de certa forma, os monstros estavam dentro dele. Com passos lentos, foi até uma praça onde sabia que havia Wi-Fi público. Pegou um celular antigo que ainda guardava, mesmo sem crédito, e tentou acessar a internet. Digitou os números do bilhete em um site de loteria. A tela confirmou: prêmio principal, valor milionário. O coração de Renato disparou. Ele tinha em mãos algo que podia levá-lo de volta para a vida. Mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade parecia esmagá-lo. Olhou para o céu, como se buscasse uma resposta divina. Se eu devolver, continuo invisível. Se eu ficar, posso mudar de vida. Mas a que custo? Pensava. De repente, uma senhora idosa se aproximou e lhe ofereceu uma maçã. "Vi você aqui ontem. Parecia estar com fome." A bondade inesperada o desmontou. Como alguém que tinha tão pouco ainda conseguia dar? E ele, que agora tinha em mãos tanto, pensava em tomar o que não era seu. Aquela maçã simples reacendeu algo dentro dele. E se a verdadeira riqueza não estivesse no bilhete? Renato decidiu dar um passo. Foi até o endereço que encontrou no documento. Uma casa de bairro nobre, portão alto, carro caro. Na garagem, apertou o interfone com as mãos trêmulas, mas ninguém atendeu. O medo o consumia. E se acharem que eu roubei? E se chamarem a polícia? Guardou a carteira novamente e se afastou rápido, com o coração disparado. Não estava pronto. A tentação falava mais alto. Talvez Marcelo nem perceba. Talvez seja melhor deixar assim. Andou até um parque e sentou-se em um banco. Uma família fazia piquenique perto dali. Uma garotinha derrubou seu brinquedo, que rolou até os pés de Renato. Ele o pegou e entregou, sorrindo. "Obrigada, moço", disse a menina. A cena o atingiu como um soco. Ele lembrou de sua filha, que não via há anos, desde que sua vida desmoronara. A imagem da criança rindo com os pais fez brotar lágrimas em seus olhos. Será que um dinheiro ganho de forma errada traria de volta o que ele realmente perdeu? Naquela noite, Renato sonhou com duas versões de si mesmo. Uma vivia cercada de luxo, mas sozinho, desconfiado de todos, com medo constante de ser descoberto. A outra dormia em paz, em uma cama simples, mas com a consciência leve, porque tinha feito a coisa certa. Acordou suando frio, como se o sonho fosse um aviso. Decidiu então procurar Marcelo de outra forma. Perguntou em bares e padarias do bairro, mas ninguém sabia informar. Até que em uma farmácia, a balconista reconheceu a foto do documento. Seu Marcelo, ele sempre ajuda aqui no bairro.
doa cestas básicas, paga remédios de quem não pode. Um homem de coração bom. Renato ficou em silêncio, chocado. O dono da carteira não era um milionário indiferente, mas alguém que já espalhava bondade. O impacto foi imediato. Se até com um pouco que tinha, Marcelo ajudava. O que ele faria com o prêmio? O dilema se tornava ainda mais cruel. Renato podia mudar sua vida em segundos, mas talvez estivesse tirando a chance de um homem justo transformar muitas outras vidas. Renato voltou ao viaduto, onde costumava dormir. Mas aquela noite foi diferente. Ele não conseguia mais encarar os outros moradores de rua, sem pensar no segredo que carregava. Chico, o velho companheiro de jornadas, percebeu a angústia. Rapaz, teu olhar está pesado. Parece que está carregando o mundo nas costas. Renato quase falou, quase desabafou, mas apenas respondeu: talvez eu esteja mesmo. Deitou-se, mas os olhos permaneceram abertos até o amanhecer. Quando o sol nasceu, uma ideia lhe atravessou como um raio. E se o destino tivesse colocado aquele bilhete em suas mãos, para testá-lo, para saber se ainda havia bondade nele, depois de tanto sofrimento? Decidiu então tomar coragem, guardou bem a carteira e foi até o centro da cidade. Em frente à empresa do crachá de Marcelo, respirou fundo e entrou. Os seguranças o barraram de imediato, mas Renato insistiu. Preciso falar com ele, é questão de vida ou morte. A tensão aumentava. O coração batia como um tambor. Era agora ou nunca. Depois de muita insistência, a recepcionista ligou para o escritório de Marcelo. Minutos depois, um homem de terno elegante, cabelos grisalhos e semblante cansado, apareceu no hall. Quem me procura? Perguntou com voz firme. Renato, tremendo, tirou a carteira do casaco e a entregou. Isso é seu. Marcelo arregalou os olhos. Meu Deus, eu estava desesperado procurando por isso. Você não imagina o valor que tem. Renato respirou fundo, encarando. Eu sei exatamente o valor, mas também sei que não é meu. O silêncio pairou pesado entre os dois. Marcelo abriu a carteira, conferiu os documentos, o dinheiro e o bilhete. Seus olhos marejaram. Você poderia ter desaparecido com tudo. Por que devolveu? Renato baixou a cabeça. Porque mesmo sem nada, eu não queria perder a única coisa que me restava: minha consciência. Marcelo ficou em choque com aquelas palavras. Aproximou-se, colocou a mão no ombro de Renato e disse: você sabe o que esse bilhete representa? É uma fortuna, uma vida inteira de possibilidades. Renato respondeu, com a voz embargada: sei, e também sei o que a fome e o frio representam. Passei por eles todos os dias, mas se eu ficasse com esse prêmio, não conseguiria me olhar no espelho nunca mais. Marcelo respirou fundo, olhou nos olhos daquele homem maltrapilho, mas com uma honestidade que raramente encontrava até em pessoas de negócios. Você não apenas devolveu o que era meu, você me devolveu a fé na humanidade. De repente, Marcelo fez algo inesperado. Esse bilhete pode ter caído de minha carteira, mas acredito que o destino o colocou nas suas mãos por um motivo. Se eu ganhei, você também ganhou. Renato não entendeu de imediato, até que Marcelo estendeu a mão com firmeza. Quero que você divida esse prêmio comigo. Renato ficou imóvel, as palavras de Marcelo ecoavam como um trovão impossível de acreditar. Dividir comigo? Repetiu, como se testasse a realidade. Marcelo sorriu. Você teve a chance de mudar sua vida de forma errada, e não fez. Isso já diz muito sobre quem você é. O dinheiro só faz sentido quando muda vidas, e a sua precisa mudar também. As lágrimas escorreram pelo rosto de Renato. Depois de anos sendo ignorado, invisível, tratado como ninguém, ali estava alguém estendendo a mão de verdade, não por pena, mas por reconhecimento. Alguns dias depois, a notícia correu o país. Bilhete premiado da loteria é dividido entre empresário e morador de rua honesto. Manchetes mostravam a foto de Marcelo, ao lado de Renato, agora barbeado, de roupas novas, com um sorriso que parecia ter esperado a vida inteira para nascer. Com sua parte do prêmio, Renato alugou uma pequena casa, reencontrou a filha, iniciou cursos de capacitação, mas mais do que bens, recuperou a dignidade e a esperança. Já Marcelo, fiel à sua essência, criou uma fundação para ajudar moradores de rua, inspirada justamente no gesto de Renato. Naquela noite,
Ao deitar-se em uma cama limpa, Renato chorou em silêncio. Não era o dinheiro que o fazia se sentir rico, mas o simples fato de ter recuperado algo que acreditava ter perdido para sempre: a fé em si mesmo e na bondade do mundo. E assim, o homem invisível tornou-se exemplo para milhões.